Então, gente, eu estou pegando e gravando esse vídeo para falar desse livro maravilhoso que eu acabei de ler, chamado O Andar do Bêbado. Foi considerado pela Amazon um dos 10 melhores livros de ciência de 2008, então um pouquinho velho, ganhei, foi de alguma coisa do BMAP, alguns anos atrás, ainda não tinha lido. É um livro magnífico. Daí vocês vão perguntar, por que O Andar do Bêbado? Esse título bem intrigante. Eles chamam O Andar do Bêbado porque ele, justamente como está escrito aqui embaixo, como o acaso determina a nossa vida. O que é o andar de um bêbado? É um andar imprevisível. O bêbado pode andar para um lado, de repente ele baleia para o outro lado, né? Você não tem como olhar e falar, não, ele vai dar 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda e depois cair no chão. Essas coisas você não prevê. Ele é um livro que, em teoria, então, fala um pouco bastante sobre matemática, sobre estatística, mas ele é completamente para leigo, então qualquer pessoa pode ler isso, não precisa ser uma pessoa que adore matemática, e é muito, muito interessante mesmo. Ele fala de tudo um pouco, ele vai falar de jogos, vai falar de alguns programas de TV, sobre probabilidade, vai falar, filosofar bastante sobre como o acaso determina a sua vida, vai falar do cálculo de Pascal, vai falar sobre a distribuição normal. Quem teve aula com a Benor de saúde coletiva lembra aquela distribuição ensino. Tendência de retorno à média. O que significa isso? Ele foi falar que foi dar uma palestra para alguns instrutores de voo ou algo assim, para falar sobre como você pegar e incentivar os seus alunos era mais positivo do que pegar e brigar com eles. Mas os instrutores falaram, não, quando um aluno meu vai muito bem e eu incentivo ele, depois ele vai mal. Agora, se um aluno meu vai muito mal e eu vou lá e brigo com ele, na próxima ele vai bem. Daí, é muito intrigante, né? Porque o que você vai, como que você vai pegar e discutir essa ideia, né? E daí você lembra o quê? Do retorno à média. As pessoas, num estudo, elas estão crescendo mais ou menos assim. Uma coisa bem sutil. Você não percebe que você está crescendo no quesito de educação conforme vai passando os dias. No curso de medicina, no curso de qualquer outro curso, você não percebe. Quando você está lá no final, você olha para trás e fala, meu Deus, olha a quantidade de coisas que eu aprendi. Mas no dia a dia você não percebe. E pode ser que em algum dia você faça uma prova, você faz, por exemplo, nesse caso ali, você voe e você vá super bem, super bem. Isso é normal? Não. Isso é uma exceção. Você foi super bem, qual que é a tendência? Você voltar à média na próxima. Por isso que os pilotos que iam super bem, eles depois iam mal. Por quê? Porque a tendência é você voltar à média. Se a pessoa foi muito mal, pelo contrário, ela vai ficar bem na próxima. Por quê? Voltar à média, voltar a ser um pouco melhor no nível em que ela estava antes. Ele fala então sobre como o acaso impacta na sua vida. E ele dá alguns exemplos, como por exemplo a J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, e foi recusada acho que por 8 editoras, coisas assim, tipo dizendo que não ia dar certo, que não era um livro bom. E tem vários exemplos aqui de outros autores, por exemplo. Só os 8 filmes, por exemplo, de Harry Potter que foram feitos renderam um lucro que eu vi hoje que dava em torno de 10 vezes o PIB do Brasil, assim, muita coisa, né? E hoje ela é a escritora mais rica do mundo, bilionária. E ele dá outro exemplo, por exemplo, daquele escritor de terror que fez It, Stephen alguma coisa, eu esqueci o nome. Como ele estava produzindo muitos livros, ele estava com medo de que as pessoas achassem entediante, ele fez um codinome. E os livros com outro nome não vendiam. A partir do momento em que ele disse que aqueles livros na realidade eram deles, os livros começaram a vender. Ele faz várias análises assim, ele faz análises sobre como nós, os seres humanos, temos tendência a achar, ter uma ilusão de padrões, os padrões da ilusão. Então você vê em tudo, pode ser uma coisa completamente aleatória. E você vai olhar e fala, não, tem um padrão aqui. Ele mostrou como, por exemplo, pessoas que vão fazer degustação de vodka, ele falava de vodka, colocou várias vodkas assim, tinha das mais caras a mais barata lá. Mas não tinha rótulo, não tinha nada que identificasse qual era qual. As pessoas tomavam sem saber o que eram e depois davam nota. As vodkas mais caras ficavam mediocremente no padrão de consideradas sendo boas ou não. Agora, se você colocasse o nome delas, desse informação do preço delas, as mais caras eram as primeiras, sempre. E ele mostra aqui nesse livro vários outros exemplos de estudos relacionados a isso. A partir de informações que você tem, você faz, de certa forma, um pré-julgamento do produto, não só do produto, como da pessoa também. Se você sabe que a pessoa ganha mais, você tem tendência a dizer que ela trabalha mais. Eu tenho aqui um exemplo, por exemplo, que você fez o teste, você falava, você vai ver 2 pessoas trabalhando, depois você vai me dizer quem trabalhou melhor. Num grupo, não foi dito qual era o salário das 2. O trabalho era basicamente igual, até porque eles eram atores que estavam fazendo na realidade. Na outra foi dito que um tem um salário maior que o outro. E a tendência foi de 90% dizer que aquele que tem um salário melhor trabalhou mais, sendo que era exatamente o mesmo áudio gravado.
A única coisa era diferente era dizer que um ganhava mais que o outro em um grupo e no outro dizer que eles ganhavam a mesma quantidade, né? Então é um livro maravilhoso que traz diversos insights, diversos questionamentos sobre como o acaso pega e impacta na nossa vida e como nós temos mania de achar padrões no acaso e pautar a nossa vida a partir disso, e nossos preconceitos, inclusive. Tem aqui um trecho que eu achei no finalzinho do livro que eu queria ler, que é maravilhoso, que ele diz o seguinte: o que aprendi acima de tudo é a seguir em frente, pois a grande ideia é de que, como o acaso efetivamente participa do nosso destino, um dos importantes fatores que levam ao sucesso está sob o nosso controle. O número de vezes que tentamos rebater a bola, o número de vezes que nos arriscamos, o número de oportunidades que aproveitamos, pois até mesmo uma moeda viciada que tenda ao fracasso, às vezes cairá do lado do sucesso. Nas palavras de Thomas Watson, o pioneiro da IBM, se você quiser ser bem-sucedido, duplique sua taxa de fracassos. Isso é uma coisa muito observada na sua vida. Quanto mais você tenta, maior a chance de você ir bem. Porque lembra que eu falei? A tendência é você estar sempre numa média. Mesmo que crescendo. Mas vai ter alguns momentos que você vai muito mal e vai ter alguns momentos que você vai super bem. E é nesses momentos super bem que você pode, por exemplo, passar no vestibular. Eu faço medicina e eu posso dizer que para passar em medicina é muito comum que a pessoa que vai passar em medicina às vezes saiba a mesma coisa das outras pessoas que não passaram. Só que a diferença foi que, pelo acaso, caíram questões que a pessoa super entendia, super dominava. Isso é o quê? O acaso que contribui a seu favor. E com acaso você não pode, digamos assim, contar. Mas o que você pode contar? Se você fizer aquela prova várias vezes, em alguns momentos você vai muito mal, em alguns momentos você vai bem. E é nesses momentos que vai bem que você consegue. Por isso que, por exemplo, J.K. Rowling, se tivesse parado na 8ª editora, não teria publicado Harry Potter. Mas não, depois ela conseguiu, certo? E diversos outros artistas em Hollywood, diversos outros escritores, é sempre essa questão. Você tem que levar ao acaso. Ele fez testes em que ele mandava os primeiros capítulos de romances que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura para editoras. E elas recusavam, mandavam com outro nome no caso, né? E elas recusavam dizendo que era um livro que não tinha nada demais. Porque é justamente isso, grande parte da nossa vida é devido ao acaso. Né? É isso que o Andar do Bêbado fala. E é por isso que eu recomendo muito a leitura desse livro, um livro muito bom mesmo. É um best-seller e livro notável da New York Times, né? E, como diria o Stephen Hawking, está aqui na capa, um guia maravilhoso e acessível sobre como o aleatório afeta nossas vidas. Eu realmente recomendo que todo mundo leia esse livro, é um livro muito bom, fala um pouco sobre estatística, fala um pouco sobre história matemática, traz casos concretos para entender e assim, 5 estrelas, 5 estrelas. Pra mim é 5 estrelas esse livro, maravilhoso.